Sabe, na engenharia estrutural ou até na medicina tradicional mesmo, quando um sistema entra em colapso, a investigação geralmente revela uma verdade que é, tipo, quase indiscutível. Uhum, é bem direto ao ponto. Exato. Alguém quebra o braço, aí a radiografia mostra aquela linha branca irregular no osso e o ortopedista simplesmente aponta e diz qual é o problema. A imagem não mente, né? Com certeza. Mas na aviação comercial, quando uma máquina super complexa falha e centenas de vidas são colocadas em perigo, a radiografia do que deu errado quase sempre aponta para a mesma direção, que é o piloto. O famoso erro humano. O que é super conveniente, né? Pois é. Mas e se eu disser para quem nos ouve que a indústria passou décadas lendo esse raio-x de forma, assim, completamente invertida e equivocada? É que a tendência natural de qualquer investigação mais superficial é procurar o elo mais óbvio da corrente que se partiu. Sabe, o erro humano encerra o caso de uma forma muito conveniente para fabricantes e para as companhias aéreas. Aham. Mas é uma resposta que acaba mascarando os verdadeiros gatilhos sistêmicos de uma tragédia. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai desconstruir o que realmente mantém as aeronaves no céu ou, bom, o que as derruba. O material que a gente tem sobre a mesa hoje forma um contraste absolutamente fascinante sobre como o fator humano lida com a máquina sob uma pressão extrema. Nossa, sim, os materiais são incríveis. De um lado, a gente tem entrevistas em vídeo com pilotos de elite da Esquadrilha da Fumaça, além do rigoroso manual oficial de suporte de eventos da equipe, projetado para o ano de 2026. E do outro lado, temos uma dissertação acadêmica densa e reveladora da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, datada de 2006. E que entra rasgando nessa questão da ergonomia dos cockpits. Exato. A grande missão da nossa análise de hoje é justamente entender essa balança entre a cognição humana e o metal. É um arco narrativo que nos leva daquela precisão milimétrica e coreografada da acrobacia militar até o silêncio tenso de uma cabine de comando comercial voando às cegas numa madrugada de tempestade, sabe? Uhum. São duas realidades super distintas, mas que estão ali unidas pela mesma fragilidade biológica de quem está segurando o manche. E para mergulhar nessa complexidade absurda do voo humano, a gente precisa começar levando a máquina ao seu extremo absoluto, que é a acrobacia. Com certeza. A história da Esquadrilha da Fumaça, ou Esquadrão de Demonstração Aérea, o EDA, tem um início quase informal nessas fontes que a gente leu. Lá em 1952, alguns instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica Brasileira pegavam os aviões nas horas de folga e faziam umas manobras meio agressivas no céu. O que, assim, a intenção primária nem era criar um circo aéreo. Eles queriam provar de forma empírica para os cadetes novatos que os aviões tinham uma margem de resistência estrutural muito superior ao que o manual básico indicava. Ah, então era tipo uma aula prática mesmo. Exatamente. Era uma iniciativa prática de mentoria. Os cadetes precisavam ver a máquina sendo levada ao limite, sem se despedaçar no ar, para poderem criar confiança na engenharia aeronáutica. E, logicamente, acompanhar a geometria dessas manobras lá do chão não era nada fácil. O que levou à introdução da fumaça no ano seguinte, em 1953. Isso mesmo. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a fumaça em si é um dos elementos mais mal compreendidos por quem assiste, né? Ah, total. Tem muito mito em cima disso. Muito. As fontes quebram o mito de que se trata de algum tipo de botijão de gás colorido e pressurizado. A mecânica por trás daqueles traços perfeitos no céu é um balé de física térmica que é brutal. Brutal e pesado, literalmente. Eles usam um óleo especial e biodegradável que é armazenado no próprio avião nos tambores imensos. A gente está falando de tambores com capacidade para 200 litros e pesando cerca de 220 quilos. Caramba, 220 quilos de óleo! Pois é, e o piloto comanda tudo isso por um pequeno botão ali no manche. Quando ele aciona esse botão, o sistema injeta esse óleo direto no escapamento super quente da turbina do avião. A analogia perfeita que eu vi aqui é imaginar o choque térmico de jogar um copo de água gelada dentro de uma frigideira pelando de quente. A água vaporiza naquela explosão de fumaça, sabe?
Na aeronave, esse processo térmico contínuo é o que gera aqueles traços volumosos. O que é fascinante aqui é a exigência de coordenação temporal que essa mecânica impõe, porque a fumaça não é instantânea no momento em que o dedo aperta o botão. Tem ali uma fração de segundo de atraso até o óleo vaporizar. Ah, então eles têm que antecipar o movimento? Exatamente. Quando os pilotos desenham um coração perfeito nos céus, eles estão antecipando mentalmente esse retardo térmico do motor. Uma fração de segundo de erro na injeção destrói a simetria daquela obra de arte toda. E hoje eles usam os modernos A29 Super Tucanos, que são desenvolvidos no Brasil pela Embraer. Então essa injeção térmica também acaba sendo uma gigantesca vitrine geopolítica, né? O show prova para o mundo todo a excelência da engenharia aeroespacial nacional e a resistência do turbo-hélice operando repetidamente ali no topo do envelope de voo. Sim, é uma baita propaganda da nossa tecnologia. E a percepção pública de toda essa precisão às vezes ganha uns contornos meio divertidos quando a gente olha para a produção audiovisual dessas demonstrações. A parte dos vídeos no YouTube. Exato. As fontes trazem a perspectiva de canais de aviação no YouTube que analisam os vídeos promocionais da esquadrilha. Sabe aquela comunicação de rádio ultra-veloz, onde a gente ouve múltiplas vozes confirmando comandos quase simultaneamente em milissegundos com uma clareza perfeita? Uhum. Então, em grande parte dos vídeos comerciais, isso é uma recriação. Sério? Eu confesso que eu não sabia disso antes de ler o material. Pois é, os editores admitem que gravam as próprias vozes, deitando várias faixas de áudio na ilha de edição. Eles fazem isso para simular a sensação de urgência hipersincronizada que o rádio real nem sempre consegue captar de forma limpa, por causa da estática e do ruído daquele motor enorme. Faz sentido. A edição de som tenta empacotar para quem assiste uma ilusão estética de controle. Sendo que, na cabine real, isso está custando uma energia cognitiva imensurável do piloto. Muito. A sincronia verdadeira entre as aeronaves exige uma antecipação de vetores de força e comandos de rádio que beira a pré-cognição. O cérebro do piloto está trabalhando debaixo de uma carga fisiológica que a nossa biologia simplesmente não projetou para suportar. O que nos leva direto para a agressão física que é imposta ao corpo nesses momentos. O voo invertido, por exemplo, que é o ápice da quebra de referencial do cérebro. Nossa, o voo invertido é uma loucura. As fontes detalham o desgaste de voar de cabeça para baixo e é assustador. Sim, porque quando o piloto está invertido, o manche responde ao contrário do instinto. É descrito como tentar dirigir um carro numa rodovia sinuosa e para fazer uma curva vital para a esquerda, o cérebro precisa ordenar aos braços que girem o volante brutalmente para a direita. O conflito entre o ouvido interno e os olhos causa uma desorientação espacial aguda. O sangue não drena para as pernas como numa curva normal. Ele é forçado violentamente para o crânio. Caramba! Pois é, os capilares ao redor dos olhos incham sob a pressão sanguínea e isso pode causar o que a medicina aeroespacial chama de head-out, que é a visão avermelhada. Imagina tentar manter a formação diamante com 7 aviões colados a meros metros de distância uns dos outros, enquanto o seu corpo tenta desesperadamente não desmaiar por excesso de sangue no cérebro. É literalmente a definição do limite humano. A frequência cardíaca de um líder de esquadrão como o Major Pim citado nas fontes já está esmurrando o peito no exato instante em que as rodas ainda estão tocando a pista ali na decolagem. O coração já está 1000. Exato. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. No ar, a gente tem um cenário de caos balístico. Aviões voando em rotas de colisão controlada, voos rasantes, adrenalina pura e o desafio direto da morte. Mas aí, a gente pega o manual oficial de operações da equipe estipulado para os eventos de 2026. A expectativa de quem lê seria encontrar um ambiente super solto, compatível com esses perfis de risco extremo, certo? Exato. A gente espera uma galera super desapegada das regras. Mas não. É o conjunto de regras terrestres mais avessas a riscos, mais conservadoras e paranoicamente burocráticas que se pode conceber. É quase paradoxal, né? Demais. Porque uma equipe treinada para lidar com um absoluto caos nos céus exige restrições de solo que parecem ter saído de uma unidade de terapia intensiva. Que a imprevisibilidade possui um limite estrito de cota, sabe? O show aéreo é fundamentalmente a ilusão do perigo iminente.
Mas para vender essa ilusão a milhares de pessoas no solo, sem que a aeronave se choquem de verdade e pilotos percam a vida, a base de operações precisa ter a solidez de um cofre de banco. Faz sentido. O processamento mental de um piloto acrobático está 100% ocupado calculando o vento, o empuxo e a distância relativa dos outros aviões. Se ele tiver que usar 5% desse processamento para desviar de um buraco na pista durante um pouso crítico, essa distração pode ser a diferença entre um toque suave e, bom, uma bola de fogo. Nossa, é muito grave. E o detalhamento do manual de 2026 prova o quanto eles blindam a operação. As especificações não são pedidos para a cidade anfitriã, são determinações mandatórias. A inegociável. Sim, a cidade precisa garantir pistas de asfalto ou concreto com exatos 1.500 metros de extensão ou mais. O pátio de estacionamento parece ter sido desenhado com um bisturi. Os 8 Super Tucanos, mais a aeronave militar de apoio, que é colossal como o KC-390, precisam ser estacionados mantendo uma margem obrigatória de 3 metros de distância livre entre as pontas das asas. Não se admite nenhum tipo de flexibilidade. E tem a questão das equipes de resgate também, que eu achei impressionante. Bem lembrado. É mandatório ter ao menos uma UTI móvel com um médico intensivista e viaturas pesadas de combate a incêndio baseadas na pista. Caminhões-pipa adaptados são terminantemente rejeitados, eles não aceitam de jeito nenhum. O público também é isolado de forma super agressiva atrás de grades metálicas. E a varredura da pista procura por fragmentos milimétricos. O famoso FOD, que é qualquer sujeirinha ou objeto esquecido no asfalto, é o pesadelo que cancela operações na hora. Toda essa arquitetura burocrática tem a função exclusiva de remover a tomada de decisão em caso de crise no solo, né? Exatamente. Não há espaço para deliberação improvisada no pátio, porque a improvisação consome capacidade mental. Antes mesmo das hélices girarem, as entrevistas detalham como o briefing da equipe transcende uma simples reunião técnica. Os pilotos entram numa espécie de transe guiado. Aquela parte que eles fecham os olhos. Isso. Eles fecham os olhos na sala de operações e ficam movendo os braços como se fossem maestros invisíveis. Eles cantam os tempos das manobras em voz alta para sincronizar a imaginação coletiva. O cérebro ali já está mapeando todas as respostas de sobrevivência em solo firme. E mesmo construindo toda essa armadura mental e processual para proteger os pilotos, a permanência deles no esquadrão de demonstração aérea é radicalmente curta. As regras estabelecem uma passagem que dura apenas entre 1 e 4 anos no máximo. Assim que o piloto atinge o topo absoluto do domínio da máquina e o auge daquela sintonia fina acrobática, ele é retirado do esquadrão. O que parece totalmente contraintuitivo, né? Descartar um recurso humano justo quando ele atinge a perfeição técnica? Pois é, mas tem um motivo forte. Tem. Na aviação, a perfeição contínua costuma gerar um subproduto muito letal, que é chamado de complacência. Essa rotatividade agressiva garante que o esquadrão nunca perca o frescor do respeito pelo limite. Quando a rotina de raspar asas a 800 km por hora se torna algo mundano, corriqueiro, o cérebro simplesmente deixa de focar nos pequenos sinais de alerta. Tem uma frase nas fontes que captura essa vulnerabilidade de um jeito raro e essencial. Um dos pilotos crava a seguinte frase: "Quem não tem medo é burro." Nossa, essa frase é perfeita. Demais. A renovação do elenco existe justamente para garantir que esse medo reverencial à gravidade e ao stall estrutural esteja sempre sentado lá no cockpit. O medo atua fisiologicamente, liberando noradrenalina, e isso mantém os reflexos na ponta do bisturi. Mas, e quando a noradrenalina não é o suficiente? Porque existe aquele limiar obscuro onde o preparo exaustivo, o medo disciplinado e as rotinas rígidas não conseguem mais compensar pura fadiga do metal. A gente chega no ponto sem retorno, onde a máquina decide morrer e o humano precisa escapar. A nossa exploração entra agora no assento ejetor. Que convenhamos, ejetar não é como pular de paraquedas num fim de semana. Longe disso. Em termos práticos, a decisão de amarrar o próprio corpo a uma bomba controlada para conseguir escapar de um míssil que está mergulhando sem controle em direção ao solo. A engenharia do assento ejetor dos tucanos é o estudo definitivo da violência física calculada para sustentar a vida.
Sabe, quando a pane catastrófica é identificada e a aeronave não responde mais, o piloto aciona a alça. O que se desenrola no próximo segundo é um pesadelo biomecânico todo focado na salvação. Um sistema em cadeia detona 3 cargas explosivas, localizadas ali logo abaixo do assento. É uma aceleração assustadora. As fontes indicam que em apenas 1,5 segundos, o corpo é arrancado da cabine, quebrando o canopy ou sendo atirado por cima dele, e é lançado até 25 metros para cima, já com a abertura mecânica do paraquedas principal ocorrendo logo na sequência. Eu fico pensando, como é que a coluna vertebral humana, que quebra sob traumas tão triviais no nosso dia a dia, consegue absorver o impacto de um canhão sob o próprio traseiro, sem deixar a pessoa paralisada? O segredo aí está no alinhamento forçado. Quando a alça é puxada, mecanismos retráteis imediatamente chicoteiam as pernas do piloto contra a base do assento, prendendo os tornozelos. Para evitar que as pernas batam no painel. Exato. Isso evita que as pernas sejam decepadas pelo painel de instrumentos durante essa subida que é muito violenta. O assento é desenhado para encaixar a espinha dorsal na posição ereta perfeita, enquanto o encosto crava o capacete no lugar. E a carga G resultante atinge números absurdos, comprimindo violentamente os discos intervertebrais. É uma surra física. É uma surra projetada pela engenharia. A força extrema causa microlesões que explicam, por exemplo, por que muitos militares perdem, de forma provisória, alguns centímetros de estatura após passarem por uma ejeção. Caramba! E tem um relato arrepiante do Tenente Cabral, documentado nas nossas fontes, que ilustra bem o lado psicológico dessa violência. Lá em 1988, enquanto ele pilotava um caça Chavante sobre a cidade de Santa Maria, o motor da aeronave simplesmente apagou. Silêncio e perda total de empuxo. Nossa, desesperador. Ele descreve a clareza cortante daquele milissegundo, porque não há tempo para deliberação moral, revisão de manuais ou se despedir de ninguém. A percepção temporal encolhe. O sistema nervoso central detecta pane mecânica irrecuperável e ordena a contração muscular imediata na alça. A explosão passa a ser a única garantia de que haverá um amanhã. E se conectarmos isso ao cenário maior, sabe, ao panorama macro da aviação, o assento ejetor carrega uma filosofia incrivelmente humilde sobre a nossa capacidade humana. A engenharia militar assume, por definição, que o piloto possui limitações intransponíveis de processamento de dados sob compressão temporal. Sim, que tem uma hora que não dá mais. Exato. A existência da carga explosiva reconhece que há situações nas quais o humano simplesmente não pode consertar a falha em tempo hábil. É o momento em que a máquina diz, olha, suas habilidades não são mais úteis aqui, eu vou te remover da equação violentamente para que você não morra junto comigo. E essa conclusão filosófica nos leva diretamente a colidir com a realidade perturbadora da aviação civil. Que é onde a coisa muda de figura. Porque quando um jato comercial com 300 pessoas a bordo e tanques entupidos de querosene sofre uma falha massiva sobre o oceano ou sobre uma serra, não existe alça de ejeção. A filosofia militar do limite humano desaparece. O comandante não pode explodir o teto e sair voando de paraquedas. Nem pensar. Ele é acorrentado à aeronave e obrigado a lutar contra os alarmes, contra o colapso de sistemas e a própria desorientação fisiológica dele, até que os pneus toquem o chão ou até o desastre. E os números que resultam dessa ausência de fuga são usados para compor o que a indústria chama de dados de segurança. As investigações oficiais e os conselhos reguladores por décadas mantêm um padrão estatístico alarmante, onde cerca de 80% das catástrofes na aviação civil desagam na mesma conclusão sumária: erro humano. É o diagnóstico falho da radiografia que eu mencionei lá no começo. A culpa sempre desaba sobre os ombros de quem segurava um manche. E é neste exato ponto que a dissertação acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco surge como uma marreta contra o vidro dessa narrativa corporativa. Ela quebra essa visão. O estudo mergulha fundo na interação entre a psicologia, a ergonomia do cockpit e o design das frotas modernas para provar que a acusação de erro humano é, em grande parte das vezes, uma manobra muito cômoda de transferência de culpa. O piloto está pagando preço pelas falhas das equipes de projeto no solo. A pesquisa da UFPE disseca como a estrutura da aviação transforma o comandante de um jato num último filtro amortecedor.
Ele fica encarregado de consertar um sistema que já é inerentemente defeituoso, construído às vezes 2 décadas antes, em pranchetas, a milhares de quilômetros de distância. Pede-se a um cérebro biológico que resolva paradoxos criados por deficiências de layout que não levam em conta o limite de carga mental sob estresse vital. E para dar tangibilidade a isso tudo, o estudo esmiuça o peso obscuro dos fatores organizacionais. Um dos mais cruéis é o ciclo circadiano destruído. As escalas de trabalho. Sim. Escalas mal desenhadas jogam os pilotos em madrugadas ininterruptas, cruzando fusos horários diferentes, bagunçando completamente a regulação natural de melatonina e cortisol deles. O cérebro, em privação de sono profunda, não sofre apenas de letargia, ele sofre falhas de conexão frontal. Ele não processa direito, né? Não processa. A capacidade de separar o alerta principal e crítico dos alarmes secundários, que estão ali piscando freneticamente na tela, é fisicamente suprimida. A pessoa não decide errar. O equipamento biológico de avaliação de risco dela foi sabotado pelo cronograma da empresa. A fadiga corrói a consciência situacional, não tem jeito. E essa consciência depende intimamente de como a máquina se comunica com o piloto. É aqui que a dissertação atinge o seu brilho analítico máximo, detalhando o impacto da transição tecnológica. O mundo mudou daqueles painéis analógicos mecânicos, repletos de cabos e ponteiros físicos, para a era dos glass cockpits. Que são aqueles dominados por telas e computadores. Isso, dominados por sofisticadas telas de cristal líquido e sistemas fly-by-wire, que são regidos por processadores de última geração. E a comparação que eles fazem no material é brilhante e muito fácil de visualizar. Eles contrastam o sistema de compensação de voo, o ajuste fino, que é conhecido como trimmer, em 2 aeronaves lendárias, o antigo Boeing 737 clássico e o moderno Airbus A320. A diferença é brutal. No ambiente analógico do 737, o controle de estabilidade das asas estava intimamente ligado a uma roldana física gigantesca montada ali no console central, bem ao lado da perna do piloto. Se a aeronave fizesse um reajuste de ângulo no meio de uma tempestade, os cabos se moviam e aquela roldana imensa girava mecanicamente na cabine com um ruído estrondoso e um clac-clac-clac super característico. Dava para ouvir e sentir. Exatamente. O cérebro do piloto não precisava nem olhar. A audição e a visão periférica já informavam que o avião estava vivo e ajustando as forças. Era um feedback multissensorial instintivo. O humano sentia o estresse mecânico do voo nas palmas das mãos, sabe? A resistência do vento batendo nas superfícies externas das asas passava direto pela coluna do manche, como se os braços de metal fossem mesmo extensões do corpo biológico. Mas ao olharmos para o modelo de automação introduzido pelo sidestick do Airbus A320, a interface física foi simplesmente decapitada. Exato. O controle virou um pequeno joystick na lateral da cadeira. O comandante move o controle e envia um sinal eletrônico discreto para uma bateria de computadores. A inteligência artificial avalia o pedido, calcula o limite estrutural e só então comanda o movimento da asa por cabos elétricos isolados. A sensibilidade fina tátil sumiu completamente da equação. Sumiu. E o mais bizarro, se o computador de forma autônoma decidir alterar o voo por causa de uma leitura de sensor, o joystick muitas vezes permanece inerte na mão da tripulação. Fica lá parado. Fica parado. O piloto é retirado do ciclo de resposta mecânica física. Se os computadores estão baseando as decisões deles em sensores externos que congelaram no granizo, por exemplo, e começam a jogar o avião num mergulho sem que os controles físicos reflitam essa tensão, a cognição humana despenca. O piloto, exausto às 2 da manhã, depende agora quase que exclusivamente de focar a visão restrita em minúsculos indicadores digitais numa tela brilhante de vidro. É um convite ao erro. Sim, o estudo argumenta que retirar essa sensação tangível de pilotar enfraquece demais a velocidade de resposta neural em momentos onde frações de segundo decidem o destino de centenas de pessoas. Então, peraí, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente está empurrando um pêndulo ao extremo oposto e decretando que o comandante de voo é sempre um refém inocente. Estamos dizendo que ele nunca é o culpado?
sendo sempre a vítima encurralada por um ambiente que funciona como uma armadilha configurada para colapsar se a interface gráfica não for o suprassumo da intuição no meio de uma emergência de queda. Olha, isso levanta uma questão importante, porque a resposta exige uma certa nuance e maturidade analítica, né? A ciência da ergonomia, que é defendida pela tese da UFP, não procura construir um escudo de imunidade corporativa para os pilotos. A negligência irresponsável, os desvios deliberados de conduta ou o abuso de substâncias são coisas reais e não podem ser apagados do tabuleiro. Claro, o fator humano ainda existe. Mas a lição vital é temporal. O laudo de erro humano nunca, jamais deve ser o parágrafo final da conclusão de um inquérito investigativo. Ele deve ser obrigatoriamente a primeira linha que inicia o questionamento. É a mudança de perguntar quem errou para perguntar por que errou. O piloto puxou a alavanca errada e afogou o motor hidráulico. Ok. Mas por que, no meio da tempestade, o design da cabine permitiu que a alavanca de corte de combustível tivesse um formato físico e uma textura idêntica à alavanca de ativação de bombas secundárias, estando separadas por meros 5 centímetros? O acidente aéreo não é o momento do impacto no solo. É a queda colossal de um dominó que foi posicionado meticulosamente de forma errada por engenheiros de design, analistas orçamentários e gerentes de recursos humanos muitos anos antes daquela aeronave decolar da pista. E assim retornamos à fundação da nossa análise inicial, né? Ao mapearmos essa jornada monumental pelo voo, saímos admirando o espetáculo estético da fumaça rasgando o céu e a incrível disciplina dos esquadrões de elite. Mergulhamos nas regulamentações obsessivas de solo exigidas para 2026, projetadas cirurgicamente para domar o excesso de confiança antes que ele brote, e passamos pela aceitação estoica da vulnerabilidade contida na explosão de um assento ejetor, onde a máquina arranca a vida das engrenagens antes do colapso final. E, finalmente, aterrissamos na sombria reflexão acadêmica que revela como as companhias de aviação comercial ainda insistem em forçar o ser humano a preencher essas lacunas cognitivas e compensar os erros crônicos de sistemas automatizados que são confusos e de rotinas que são esgotadoras. A grande verdade, destilada de todo esse material, vai muito, mas muito além dos aeroportos. Com certeza, se aplica a quase tudo. Sim. Para quem acompanha essa reflexão e trabalha em solo firme, a lição corporativa é incontestável. Se você que está nos ouvindo está arquitetando o layout do chão de uma grande fábrica, se programa interfaces de aplicativos financeiros para celular, ou se simplesmente tenta organizar o fluxo de dados do seu pequeno escritório, o ecossistema que é montado ao redor da pessoa, dita irrevogavelmente, a probabilidade do seu sucesso. Se o fluxo de trabalho exige atenção contínua e infalível de alguém, mas não oferece suporte contra a exaustão visual, se o layout gera ambiguidades em momentos de decisão estressante, bom, a falha está arquitetada no código genético da empresa. Apontar o dedo e punir o funcionário operador ali na ponta da linha de montagem apenas disfarça o fato de que a alta gestão fracassou profundamente na prancheta de desenho estrutural. O que nos empurra para um cenário futuro que beira a ficção científica e nos faz questionar os rumos de todo esse avanço. Pensando na tese brutal de que os cockpits mais avançados de hoje já alienam o humano pela perda dramática de referencial e de sensibilidade tátil. E se a indústria concretizar o objetivo de introduzir a aviação comercial totalmente autônoma em algumas décadas? Sem manches, sem assentos na frente, apenas inteligência artificial navegando pelas tempestades através de terabytes de dados processados em silêncio absoluto. Aquela antiga balança do erro humano, que punia o comandante e o despachante, não vai desaparecer. Ela apenas vai sofrer uma mutação de endereço postal. O erro de pilotagem, que é o alvo principal da ira e das condenações atuais, fará suas malas de uma cabine flutuando a 12 mil metros de altura e vai passar a residir de forma permanente num escritório fechado e superasséptico lá no Vale do Silício com ar-condicionado ligado. O erro humano na aviação de amanhã será inevitavelmente o erro do algoritmo na codificação de ontem. É um pensamento monumental e muito perturbador, que lança uma luz totalmente nova
para manter a mente ocupada na próxima vez que quem acompanha o programa estiver embarcando naquele corredor estreito de um avião de linha, localizando a sua poltrona apertada e escutando o baque surdo da pesada porta da cabine se trancando. Porque, no fim das contas, a radiografia da responsabilidade nunca, jamais, se resume a uma única linha clara impressa contra a luz. Todo o ecossistema que construímos deixa suas impressões digitais, e nós continuaremos aqui para decifrá-las detalhadamente. Muito obrigado a todos por dedicarem seu tempo e atenção para mais este mergulho profundo nos segredos de nossas fontes primárias, e até o nosso próximo encontro investigativo.